Pessoal, vamos meditar um pouco na palavra de Deus para iniciarmos de imediato aí o nosso devocional. Hoje nós vamos falar dos capítulos 5, 6, aliás, 4, 5 e 6 de Deuteronômio. Gente, o Antigo Testamento é muito lindo. Não sei se vocês tiveram oportunidade, como eu sugeri para vocês ontem, né? Que vocês fizessem aí a leitura dos capítulos antes da gente entrar aqui no devocional. Se você não fez, faça amanhã, né? Leia os capítulos da nossa maratona antes de entrarmos aqui no devocional. Amanhã, por exemplo, vai ser Deuteronômio 7, 8 e 9. Hoje, nesses capítulos, assim, é impressionante a beleza, o amor, a majestade e a fidelidade de Deus derramado para o seu povo. E o tema do nosso devocional hoje vai ser o caráter de Deus, o caráter da lei e o caráter da obediência, porque é sobre exatamente isso que Moisés vai falar aqui nesses capítulos 4, 5 e 6 de Deuteronômio. Ele está concluindo ali o seu primeiro discurso, se vocês se lembrarem, ontem nós falamos sobre os 3 discursos de Moisés, e ele conclui então esse seu primeiro discurso aqui no capítulo de número 4 e já iniciando o próximo discurso, né, imediatamente ele introduz o seu próximo discurso, e no próximo discurso ele vai falar um pouco sobre o caráter da lei e o caráter da obediência, sendo que no primeiro discurso, ele falou do caráter de Deus. Se você se lembrar, ontem, no nosso devocional, nós falamos sobre quando Deus manda o povo entrar na terra e o povo fala assim, será que a gente pode confiar nessa mensagem de Deus aí? Não, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na terra antes e tal. Então a gente falou sobre, aliás, Moisés fala sobre o caráter de Deus, nós falamos isso ontem também. Então Moisés fala sobre o caráter de Deus. Hoje ele vai falar sobre o caráter da lei, né? E aí vai mudar um pouco a nossa visão sobre a lei. Cafezinho para vocês, ó. Quem não tomou café ainda, toma café, viu? Eu brinquei semana passada sobre as pequenas coisas lindas da vida, né? Coisa mais linda é um cafezinho, ou se você não gosta de café, né? Você pode tomar um chá também. Mas o cafezinho é delicioso de manhã. Se eu fosse você, eu tomava um café. Bom, Moisés então vai falar do caráter da lei, do caráter de Deus e do caráter da obediência. Primeiro, ele procura mostrar pelo menos 3 aspectos do caráter de Deus. Gente, por que é importante a gente conhecer o caráter de Deus? Porque conhecendo o caráter de Deus, nós vamos entender as suas intervenções na história da humanidade. Então, por exemplo, em momentos como o que nós estamos passando, normalmente você tem 2 reações. Primeiro, aonde está Deus que está deixando tudo isso acontecer? Essa é a reação de quem não conhece o caráter de Deus. Por quê? Porque se conhecesse o caráter de Deus, provavelmente ele teria a segunda reação, que é o seguinte: eu sei que Deus ele tem um plano e ele está conduzindo esse plano, eu confio nele. Né? Tem outras pessoas que não vão se ligar muito no assunto, né? É um terceiro tipo de pessoas aí, terceiro tipo de reação. Não tô nem aí, Deus não tá nem aí pra gente, também não tô nem aí. Mas, estou falando em grande medida dentro dos religiosos, eles vão ter exatamente 2 reações. Ou eles vão falar, não, onde está Deus? O que está acontecendo? Por que Deus nos deixou aqui dessa forma? Ou eles vão ter um outro tipo de reação, não, eu confio em Deus, eu sei que Deus está no controle e ele está conduzindo todas as coisas. Esse normalmente é a reação daquele que conhece o caráter de Deus. Por isso é importante ler a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, não que o Novo não tenha, na verdade o Novo isso é mais evidenciado ainda porque Cristo representa o caráter de Deus. Só que no Antigo Testamento a gente percebe isso de forma muito prática, especialmente na vida da nação de Israel. Bom, Moisés então mostra 3 aspectos do caráter de Deus. Primeiro, Moisés diz que Deus é misericordioso. Olha o que Moisés fala no capítulo 4, versículo de número 31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Esse é o nosso Deus, pessoal. É um Deus misericordioso que não nos abandonará, que não nos deixará. É um Deus que não deixará sua aliança. É um Deus que não abandonará o seu povo. É um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça.
Ele é tão gracioso, tão misericordioso, que ele foi capaz de morrer em nosso lugar. Então Moisés primeiro destaca esse aspecto do caráter de Deus. Deus, ele é rico em misericórdia. Deus é rico em paciência. Deus é rico em bondade, né? Ele caminha com o seu povo, ele vai com o seu povo, né? Então, o primeiro aspecto do caráter de Deus que Moisés destaca é a sua misericórdia. Você precisa entender que nós servimos um Deus misericordioso. Aliás, nós servimos um Deus misericordioso, não. O Deus que governa toda a terra é um Deus rico em misericórdia. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, diante de todas as blasfêmias que Deus sofre, ele já nos teria consumido literalmente. Ele já teria, sabe, com o sopro da sua boca, acabado com tudo isso aqui. Mas porque ele é misericordioso, porque ele é longânimo, paciente, ele vai nos conduzindo com a sua misericórdia. Segundo aspecto do caráter de Deus que Moisés destaca é o amor. Tem gente que fala que não tem amor de Deus no Antigo Testamento, né? Como são inocentes. Olha aí, versículo 37 do capítulo 4. E porque Deus amou os seus antepassados e escolheu a descendência dele, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Olha esse versículo 37 do capítulo 4, meus irmãos. Vou ler de novo. Porque Deus amou os seus antepassados, está falando dos antepassados do povo de Israel, e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder. Uau! Que versículo maravilhoso! Moisés destaca o caráter amoroso de Deus. Moisés destaca o amor gracioso e maravilhoso do nosso Deus. Deus, como o próprio Moisés falou aqui, além de ser rico em misericórdia, ele é rico em amor também. E lá em Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer, Deus, ele derrama o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo e prova o amor, não só derrama, ele prova o amor, tendo morrido na cruz pelos nossos pecados. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que você precisa entender que você serve e que, aliás, você serve não, eu refazer isso porque parece que Deus é só Deus dos crentes, não é verdade. Deus que governa toda a terra é um Deus amoroso. É um Deus que tem a sua essência o amor. É um Deus que tem o seu caráter o amor. E nós jamais devemos nos esquecer desta verdade. E a terceira característica que está espalhado em todo esse texto é a fidelidade de Deus. Mesmo com o povo de Israel sendo tão infiel a Deus, mesmo com o povo de Israel se distanciando tanto de Deus, Deus manteve a sua aliança, Deus manteve as suas promessas, Deus se manteve fiel àquilo que ele havia prometido ao seu povo. Deixa eu dizer algo para vocês. A nossa desobediência, o nosso pecado, a nossa murmuração, as blasfêmias que a humanidade declara contra Deus não mudam quem Deus é. Deus é fiel. E Deus prometeu que ele estabeleceria um reino de paz e justiça. Inclusive aqui nesse texto, ele vai falar sobre esse reino de paz e justiça. Então, nós podemos confiar que ele vai cumprir a sua palavra. Por quê? Por quê? Porque nós obedecemos, porque a igreja... Não, nós queremos que Deus vai ser fiel à sua palavra, porque a igreja está orando, porque os crentes estão orando. Não. Deus vai cumprir a sua palavra porque ele é fiel. É característica dele, é parte do caráter dele. Então, nunca duvide da misericórdia de Deus, do amor de Deus e da fidelidade de Deus dentre todos os outros caráteres de Deus, dentre todas as características do caráter de Deus, Moisés destaca essas três aqui nesse texto, nós vamos ficar com elas nesse dia de hoje. Mas em segundo lugar, Moisés vai falar do caráter da lei. Para que serve a lei? Algumas pessoas elas têm um pouco de resistência com relação à lei de Deus. Aliás, tem resistência a tudo quanto é tipo de lei, né? O homem não gosta de lei. Aliás, ele gosta de lei quando beneficia ele. E ele é capaz de mudar as leis para agradá-lo. E isso nós vamos ver em toda a história da humanidade, mas nós estamos vivenciando isso no nosso país de forma muito evidente. Qual é o ponto? O capítulo 5, Moisés vai relembrar a lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos. E no versículo 32, Moisés vai falar algo interessante sobre a lei. Veja comigo aqui.
Versículo 32. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 33. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Agora preste atenção. Para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra do qual tomarão posse. Moisés está falando, olha, obedeçam a Deus. Deus mandou aí, deu as suas leis, deu os seus decretos, suas ordenanças. Obedeçam a ele. Mas não para Deus ficar feliz. Ele falou, obedeça a Deus, não porque isso vai fazer com que Deus fique envaidecido. Olha, eles estão me obedecendo. Não! Moisés vai destacar o caráter da lei. Moisés está dizendo, olha, obedeça a Deus porque isso vai fazer bem para vocês. Gente, obedecer os 10 mandamentos, obedecer a lei de Deus, obedecer a lei de Cristo, obedecer todos os mandamentos e preceitos que estão estabelecidos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não protegem Deus. Deus não precisa disso. Deus está acima disso. Deus, ele não é alguém que obedece à lei, ele é aquele que legisla sobre a lei. Ele é aquele que estabelece a lei. Deus não precisa de lei. Então a lei serve para quê? Serve para mim e para você termos uma vida melhor. A lei é uma proteção. Moisés vai dizer, querem viver bem? Obedeçam à lei de Deus. E aí eu vou fazer uma aplicação para os nossos dias. Quer viver uma vida boa? Obedeça à lei de Deus, né? E aí basta você dar uma olhadinha na sua própria vida. Muitas vezes você vivia do jeito que você quer, você não tem compromisso com nada, não tem compromisso com a lei de Deus, não tem compromisso com ninguém. Aonde isso te levou? Certamente não te levou para um lugar bom. Agora, eu posso dizer por experiência própria, procuro obedecer à lei de Deus, não faço isso na perfeição, mas naquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu tenho procurado obedecer e o Senhor tem prolongado os meus dias na terra. Mas o ponto aqui qual que é? Obedeça à lei de Deus para uma proteção sua mesmo, para a proteção da sua casa, para a proteção da sua família. A lei de Deus, o caráter da lei de Deus, a característica da lei de Deus é a proteção a nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos obedecer à lei de Deus porque achamos que ela é difícil ou penosa, mas a lei de Deus nos protege. Então, primeiro, o caráter de Deus, seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade. Segundo, obedeça a esse Deus, porque obedecendo a esse Deus vai trazer proteção para você, para sua casa, para sua família e para todos os seus amados. E por último, para nós encerrarmos, Moisés destacou o caráter da obediência. Por que devemos obedecer ou o que está por trás da nossa obediência? Aqui também nós temos 2 tipos de obediência. Primeiro, você pode obedecer a Deus com medo da punição. Né? Aliás, 3. Você pode obedecer a Deus por medo da punição. Se eu não obedecer a Deus, eu vou para o inferno. E muitas vezes fazemos isso. Se eu não obedecer a Deus, vai dar tudo errado na minha vida. Não, então eu tenho que obedecer, senão vai dar tudo errado. Eu acabei de falar agora sobre a lei. Você pode falar, não, eu preciso obedecer para dar tudo certo. Ou você pode obedecer por orgulho, falando o seguinte, não, eu preciso obedecer à lei de Deus para eu não ser como essas outras pessoas aí desobedientes, como essas pessoas do mundo que são condenadas. As 2 formas de obediência à lei de Deus são erradas. Então, por que eu devo obedecer à lei de Deus? Versículo de número, deixa eu achar aqui, capítulo 6, versículo de número 21. Diz assim, vocês lhe responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá, para nos dar a terra que sobre juramento prometeu aos nossos antepassados. Versículo 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos. O caráter da obediência está na graça. Se a lei de Deus nos protege, se o caráter de Deus mostra quem Deus é, a obediência mostra que o resultado de tudo isso, pelo resultado de tudo isso, eu vou obedecer. Eu obedeço a Deus pela sua graça. Eu obedeço a Deus porque Ele foi gracioso comigo. Eu obedeço a Deus porque Ele me tirou do Egito. Tem um filme, que se depois você quiser ver, chama Um Ato de Coragem.
narra a história de um pai que fica sabendo que o seu filho tem um problema de coração muito grave e esse problema de coração vai levar o filho à morte. Só que se o pai se fizer um transplante de coração, o filho pode viver. O problema é que o pai não tem um seguro de saúde lá nos Estados Unidos, né? Ou plano de saúde aqui no Brasil. E com isso o filho não poderia passar pela cirurgia. O que o pai faz em um ato extremo, ele se oferece. Ele vai cometer um suicídio para os médicos tirarem o coração dele para colocar no próprio filho. Agora a pergunta é, quão agradecido esse filho ficaria? O quanto esse filho buscaria obedecer o legado que o pai deixou? Basicamente essa é a história da graça. O próprio Deus, sabendo que nós não teríamos condições de nos curarmos da nossa doença, ele morre e entrega o seu coração para que nós tivéssemos um novo coração. E aí ele deixa a sua palavra, ele deixa a lei dele, ele deixa os mandamentos dele, para que nós possamos obedecer. E obedecemos isso pelo grande amor que ele fez por nós. Mesmo sabendo que ao fazermos isso vai proteger a mim e a você, como falamos no ponto anterior, que a lei ela protege, não Deus, mas nos protege. Mesmo sabendo isso, nós vamos obedecer a ele. Por quê? Porque ele se entregou por nós, porque ele foi gracioso. Aqui o povo fala, Moisés destaca a mesma coisa, olha, obedeçam a Deus, porque vocês lembram, vocês eram escravos, estavam lá no Egito, e Deus foi lá e arrancou vocês de lá. Por isso obedeçam, não é o contrário, Deus não falou assim, obedeça as minhas leis, e aí eu vou tirar vocês do Egito. Não, eu tiro vocês do Egito e depois dou a lei para vocês poderem obedecer. Bom, basicamente são então esses três aspectos que eu queria destacar nessa manhã. Primeiro, o caráter de Deus. Segundo, o caráter da lei. E terceiro, o caráter da obediência. Mesmo sabendo que a lei nos protege, a minha, a nossa casa, a nossa família, nós obedecemos pela graça de Deus. Deus que é rico em amor, rico em misericórdia e também rico em fidelidade. Então é isso, pessoal. Queria encerrar então aqui o nosso devocional desta manhã, orando. Se você puder agora, né? Vamos parar aí durante alguns minutos para nós orarmos por esse tempo e iniciarmos aí a nossa terça-feira dentro da bênção de Deus, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, essa meditação dessa manhã é preciosa demais, Pai. Aprendemos um pouco do seu caráter, Senhor. Aprendemos aqui que o Senhor é misericordioso. Aprendemos que o Senhor é extremamente amoroso. Aprendemos que o Senhor é fiel. E é baseado na sua fidelidade que nós nos curvamos agora, Senhor Deus. É baseado na sua misericórdia, no seu amor que nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, olhamos para tudo que o Senhor fez por nós, olhamos para tudo que o Senhor já fez durante toda a história da humanidade. E baseado nisso, Senhor Deus, é que nós clamamos em petição ao Senhor nessa manhã, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor alcance cada um, cada casa, cada família, Senhor Deus, que nós possamos entender que as leis do Senhor, que os mandamentos do Senhor são proteção, são, meu Deus, formas que o Senhor nos dá para nos guardarmos em dias tão difíceis, em dias tão complicados. Mas também, Senhor Deus, entendemos que não obedecemos a esses mandamentos para obter coisas do Senhor ou para nos livrarmos de uma possível punição. Mas obedecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua grande graça, porque o Senhor nos tirou do Egito, porque o Senhor nos arrancou de lá com o braço forte, e por isso nós obedecemos ao Senhor, por isso nós nos curvamos em obediência ao Senhor. E assim fazemos, meu Pai, na certeza e na convicção, Pai, de que o Senhor é o nosso Deus. Declaramos, assim como Moisés declarou aqui nessas passagens, o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Confiamos em Ti, nos curvamos em Ti e adoramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Bom, então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e que Deus